Oiê, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai nos assistir. Hoje, escola. Todos nós passamos, né? Geralmente a gente fala assim, nos meus tempos de escola, a gente guarda boas lembranças, mas aí a gente puxa, às vezes a gente vê uma coisinha aqui, uma coisinha ali que ficou marcado. Poderia ser tão melhor, né? Se a gente tivesse algo que hoje em dia a gente conversa muito, que é a inteligência emocional. A gente não teve, muitos de nós não tivemos isso, mas a gente pode conversar para que outros possam ter melhores lembranças do que nós tivemos da escola. E para isso hoje, um convidado especial, Fábio Flores. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que eu acredito ser tão relevante, interessante, como você bem disse, para quem tá, né, quem tem lembranças da escola, para quem tem filhos na escola, né, e eventualmente até para quem está na escola, que está acompanhando a gente. Vai ser uma alegria conversar aqui com essa junção de dois saberes tão nobres, né? Vocês tiveram uma rica ideia ao juntar as experiências de vida de vocês numa abordagem instigante para quem assiste. Vamos, como o Carol costuma dizer, começar pelo começo. Inteligência emocional. Conta para nós. Os caminhos que me aproximaram dela, eu acho que eu sempre, de alguma maneira, fui curioso em relação a esse tema, mas num determinado momento da minha vida eu decidi ir buscar esse conhecimento dentro da programação neurolinguística, e ali foi um renascimento para mim. Me perceber ali como consciente num processo de autoconhecimento, né? E tudo que eu aprendi era um intensivão de 10 dias, com quase 12 horas de aula por dia, né? E todo dia que eu saía daquele lugar, minha cabeça fritava, e tudo que eu aprendi ali, eu sentia vontade de compartilhar com as pessoas e tal. E isso me levou para várias outras buscas, né? E fazendo vários cursos dentro dessa área, até que chegou um momento em que eu achei que seria interessante também me encontrar com a psicologia. E aí eu fui fazer psicologia agora recente, tô no 7º período agora, e me reencontrando com essa possibilidade que lá no passado, quando eu olho a minha história de vida, eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, uma das coisas que eu considerei era a hipótese de fazer psicologia. Só que era numa época em que só tinha UFES oferecendo psicologia. As chances que eu tinha pela minha formação de ensino médio eram muito remotas. Eu abri mão da psicologia naquele momento para fazer geografia, e agora eu pude, na idade mais madura, poder reencontrar com esse desejo. Tá parecendo comigo, né? Porque na minha época também de faculdade, eu não fiz a psicologia na UFES com medo de não passar. Fiquei, não vou passar, não estudei o suficiente. E acabei indo para administração. Sim. E não levando adiante. E depois eu fui para psicologia. Na administração você deve ter encontrado muitos momentos com a psicologia ali também, né? Mas eu fiquei só 2 semanas, eu não gostei não. Não gostei. Mas, Fábio, para quem está assistindo a gente e tá se perguntando o que é inteligência emocional, você pode conceituar pra gente? Eu acredito que a inteligência emocional está muito relacionada à nossa habilidade de reconhecer as nossas emoções, reconhecer as emoções do outro também, e ter uma habilidade para mim que é das mais ricas dentro da inteligência emocional, que a gente aprender a nomear as emoções, que a gente, quando resume as emoções entre estou bem e estou mal, a gente negligencia todo o espaço que está ali dentro. Hoje, dentro da escola, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os alunos, eu perguntei, como é que você está? Hoje eu não estou legal. Aí eu falei, vamos dar nome para esse não tá legal? Que nesse não tá legal, pode estar, eu tô com medo, eu tô frustrado, eu tô me sentindo abandonado, tô me sentindo negligenciado. Tem um universo de emoções que quando a gente aprende a dar nome para essas emoções e reconhecer o que essa emoção traz no seu bojo, a gente aprende a lidar com ela com mais habilidade, com mais consciência do que de fato está nos tornando, naquele momento, o estar mal. O que está me deixando mal? Sabe? E a vida é cheia desses desafios. Às vezes a gente, por não saber nomear e não estar consciente do processo, a gente se torna às vezes até agressivo desnecessariamente. Tem uma história que eu acho muito curiosa de um cunhado meu que foi fazer compra no supermercado. Ele estava por volta de 1h, 1h30 da tarde, quase 2h da tarde e tal. E ele fazendo as compras, e ele começou a ficar com muita raiva no supermercado. E ele atribuiu a raiva dele à trilha sonora do supermercado, que era uma trilha sonora de pagode. Ele, de fato, não gosta de pagode. Mas naquele momento,
talvez não fosse o pagode que incomodasse ele. Incomodasse o fato dele ter trabalhado no sábado e estar até as 2 horas sem se alimentar. Era a fome que estava movendo ele até a raiva, ao ponto dele deixar o carrinho e ir embora. Desistiu de fazer as compras, quase terminando, por essa questão. Poxa, se eu reconheço que é a fome que está movendo essa minha raiva, se eu passar na lanchonete do supermercado e comprar uma coxinha, eu consigo fôlego emocional para ficar aqui pelo menos mais 30 minutos e pagar o que eu já levei. Ou fazer compra no Perim, né? Vai ficar nos papel. Perim é seu melhor atendimento. Se tem uma coisa que me deixa brava, eu estar com fome também. Misericórdia. Sim. Mas então, você reconhecer que é a fome que está movendo a tua raiva, poxa, é um salto de qualidade muito grande na relação que você vai ter com você mesma e com as pessoas que estão próximas a você. Como esse assunto é importante, assim, no ambiente escolar, né? Muito, muito. Eu vejo hoje em dia, quando as pessoas falam de escola, sobre rendimento escolar, sobre dificuldades da educação do Brasil, que eles começam a discussão sempre na figura do professor e do aluno na sala de aula. Quando, na verdade, existem questões que estão antes da sala de aula, sabe? E que precisam ser tratadas, precisam ser enxergadas, precisam ganhar visibilidade antes mesmo desse aluno chegar na escola. E que às vezes a gente não se toca, né? A aula do menino começa às 6 horas da manhã, quando ele acorda e não tem um copo de leite para tomar, um pão para comer. A aula dele começou ali. Sim. Como é que ele vai desenvolver na escola, né? Mas essa questão da saber nomear, quem diz muito sobre isso é o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. CNV. E ele realmente fala que se você for para a rua e para 10 pessoas e perguntar como você está hoje, todos vão falar, ou eu tô bem ou tô mal, que é isso que você falou, né? A gente não sabe, a gente como adulto já não sabe. E como é que às vezes a gente espera que um filho de 2, 3 anos saiba controlar o seu sentimento, que um aluno saiba controlar toda aquela explosão de hormônio, vivendo na adolescência, às vezes no ensino médio. Sim. Como é que eles vão ter inteligência emocional de controlar isso tudo, sendo que às vezes o professor que está na sala não sabe, o pai que está em casa não sabe, a mãe que está em casa não sabe, e a gente repete padrões todo o tempo. Sim. Então a inteligência emocional também não deve ficar só ali vamos levar a inteligência emocional para os alunos. Infelizmente, não vamos ter isso tão cedo, mas seria um sistema que envolve tanta coisa, envolve pai, envolve mãe, envolve família, envolve os entes públicos, para aquela criança, aquele adolescente chegar na escola e ter capacidade de ter inteligência emocional e falar assim, seno, cosseno, tangente, o cara pensando num prato de comida que ele não tem. Então envolve muito disso tudo. É complexo. É legal, começar por algum ponto na escola, tem que ter, mas como um sistema, como envolvendo políticos, envolvendo gestores, envolvendo professores, direção de escola, Secretaria de Educação Municipal, Estadual, todo mundo. Sim, eu, nesse exato momento, escrevendo um livro chamado Do Porteiro ao Diretor, Todo Mundo é Educador. Porque, de fato, eu reconheço a educação como um processo muito maior do que a entrega de conteúdo para você devolver num dia de prova, sabe? Na hora que o menino chega na escola, o primeiro contato dele com as pessoas que estão ali na portaria pode elevar ou pode terminar de derrubar aquela criança, sabe? O sorriso que essa pessoa é recebida, a sensação de que ela é benquista naquele lugar, diz muito sobre esse processo. O que o professor da primeira aula vai fazer para receber esses alunos, sabe? Se ele recebe esse menino lá, seja com uma frase mais inspiracional no quadro, seja com música ali naquele momento, ou se ele vai lá para a porta receber cada uma dessas crianças de uma forma individualizada. Tudo isso, de repente, oferece para a criança uma sensação que a família não está oferecendo, sabe? Muito se diz que a escola deve ser o segundo lar. Mas como que a escola vai ser o segundo lar se a família não está sendo o primeiro, sabe? O que a gente lida hoje em dia são com desafios ali de relacionamento que são muito assim... Eu não tinha noção que as coisas estavam desse jeito. Eu fiquei 20 anos fora da sala de aula do ensino fundamental e médio. Em 2023, ano passado, eu decidi voltar a ter contato com essa realidade, a reabastecer minhas histórias e reflexões sobre esse público que eu tinha me distanciado desde o ano de 2000. Sabe? Então, quando eu voltei a ter contato com essa realidade, tudo me chocava muito, sabe? Tanto das coisas que eu ouvia, das coisas que eu ouvia, das coisas que eu intuía sobre as dificuldades que aqueles alunos estavam. Uma coisa que eu busquei instituir, existem práticas dentro da escola que elas faziam muito sentido no mundo analógico.
Mas que o mundo se digitalizou, a gente revolucionou a comunicação e a gente continua repetindo algumas práticas que perderam bastante sentido, eu imagino. Por exemplo, uma delas é na reunião de pais. Você fazer uma reunião de pais para informar nota aos alunos, não tem sustentabilidade na realidade, porque o pai pode acompanhar a nota dia a dia pelo sistema eletrônico que as escolas oferecem. Então você levar um pai, tirar do trabalho para fazer isso, para mim era muito pouco. E o que eu fazia quando os pais chegavam na reunião para mim, sentavam junto com o filho na minha frente, falavam assim, como é que tá meu filho na sua matéria? Me perguntavam. Eu falava assim, eu posso fazer uma pergunta antes? Aí eles falavam, pode, fica à vontade. Eu falava assim, como é que tá a relação de vocês em casa? E aí eles tomavam um susto. Não sabe nem responder, né? Então assim, o que tá acontecendo? Relação, sabe? Eles tomavam um susto, eles não sabiam exatamente o que me dizer a respeito. Eu falei, então, me fala como é que tá a relação de vocês em casa. Como assim, professor? Deixa eu facilitar uma coisa. Que nota você daria para a qualidade do relacionamento que você tem com o seu filho? Aí ele chegava, pensava, 9. Interessante. E ele chegava pro filho e perguntava assim, e você? Que nota você dá para a qualidade do relacionamento que você tem com o seu pai? Eu falei, 5. Aí já tinha um primeiro embate. 5? Aí eu falei, então, me diz, você falou que a nota em relação ao seu filho é 9, né? Onde está o ponto que seria uma relação 10? Onde que está faltando esse ponto? Aí o pai falava, se a gente fizesse isso, fizesse aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. Aí você abria espaço para eles falarem sobre sentimentos que eles ainda não tinham conversado pessoalmente, né? E o filho? Onde estão esses 5 pontos que vocês ainda não construíram, que vocês ainda não conquistaram? O filho falava a respeito, e eu ia provocando com questões para que eles conversassem entre eles sobre aquele assunto que talvez fosse um assunto sombra na vida deles, que eles não tinham oportunidade de conversar, né? E ali naquele momento eu falava assim, vamos fazer o seguinte, então, eu vou deixar um dever de casa para cada um de vocês. Vamos pensar, que dever de casa que a gente pode fazer aqui para que esse ponto que está faltando para chegar a 10, na relação com seu filho, o que seu filho pode fazer para construir esse 10 no relacionamento? O que seu pai pode fazer para construir esses 5 pontos? Onde está faltando? Então, naquele momento, era um dos raros momentos em que eles olhavam para a qualidade do relacionamento deles. Então, eu busco hoje, dentro da escola, criar esses espaços onde a pessoa tem a oportunidade de falar sobre sentimentos, sobre como ela se sente, sobre como ela se relaciona, sobre o que ela tem para oferecer, o que ela se sente negligenciada, e dessa maneira a gente evoluir na qualidade da presença em sala de aula. Como você falou, a aula muitas vezes começa antes da sala de aula. Hoje tem um divórcio muito presente porque você tem um aluno sentado ali na tua frente, mas a cabeça dele está em tantos outros lugares. Então, para eu resgatar esse estado de presença dele, eu preciso resgatar a história dele com ele mesmo, né? Com a família dele. Ainda mais dele. na pré-adolescência, na adolescência ali, né? A gente vive no mundo da lua. Sim. A relação pai e filho é muito importante, né? Eu vi um vídeo do Nando Reis falando sobre a relação dele com a filha, que ele falou que a coisa mais dura que ele ouviu na vida dele foi a filha dele chegar pra ele e falar assim, você que fala tanto de amor, o que você faz com o amor que as pessoas dão pra você? E ele falou, aquilo me pegou tanto, porque ela tava falando dela, dos irmãos dela e da mãe dela. E eu tô aqui fazendo as mais belas canções de amor que o Brasil ouve. Quase todas tem lá Nando Reis como autor. E ele não tinha esse espaço com os filhos de falar sobre amor. E aí, muitas vezes que acontece isso, às vezes também é muito difícil a gente pegar e botar assim... Tem pai que sai para trabalhar de sol a sol, sabe? Sai 7 da manhã, 5 da manhã de casa para poder pegar o transporte, chega em casa 9, 10 horas da noite cansado, às vezes só quer saber se o filho tá em casa, às vezes nem isso, sabe? E eu já vi muito filho, eu já ouvi muito de adolescente, não foi uma nem 2 vezes, foram várias vezes, quando eles saíam da escola e se enfiavam no tráfico de drogas, por exemplo, quanto eles ganhavam por dia? A resposta já chegou a R$1.000 por dia, R$700 por dia. Aí ele falava assim, cara, eu já ouvi isso. Por que eu vou largar um lugar onde eu ganho R$700 mil por dia para fazer igual meu pai, que trabalha de pedreiro ou de ajudante de pedreiro o dia todo, quase não vê a gente para ganhar R$800 por mês. Então assim, é demais cobrar desse pai também, que não teve uma educação básica, que não teve consciência, que não teve... Até em pessoas do padrão de vida médio,
da sociedade média. Às vezes, quando você fala assim, pai, conversa com seu filho sobre as emoções dele. Ah, isso é frescura. Sim. Pra que isso? Meu filho é macho. Então você imagina uma população mais pobre, que muitas vezes fica invisibilizada, a gente não vê, mas ela existe, e muito, aqui do lado. A gente estava até conversando sobre isso, né? No bairro do lado do seu, na casa do lado da sua, mora uma população que está invisibilizada, e ela não vai ter acesso à inteligência emocional. O pai não vai saber conversar com o filho se o filho está triste, se o filho não está. Ei, pô, para de frescura, hein? Levanta, vambora que a vida segue. Tem um ponto na tua fala que eu acho interessante, e até mesmo esse pai que sai às 5 horas da manhã e volta às 23 para casa, e que deixa esse sentimento de ausência nesse filho, nessa fase em que a gente precisa tanto de proteção, de cuidado, proximidade e tal. É interessante eu acredito que no meu trabalho eu tento ajudar esse estudante também a reconhecer que, de repente, aquele é o jeito do pai falar eu te amo. Sim. Uhum. A maneira como a gente construiu a nossa história com amor tem muito a ver com a forma que a gente recebeu amor. Esse pai, a história de vida dele talvez não foi com palavras que ele recebeu amor. Foi com gesto, foi com trabalho. Ele acredita que a declaração de amor dele é oferecer a melhor condição para o filho poder crescer e se desenvolver. Eu vou dar o máximo que eu puder para o meu filho. Esse é o meu jeito de dizer eu te amo. Então, tornar esse aluno consciente desse afeto e de que o pai teve uma história de vida e que no máximo ele consegue amar daquele jeito, também liberta um pouquinho dentro dessa relação. Outra coisa que eu escavando nessas camadas do amor dentro dos relacionamentos que eu trabalho dentro da escola, é a noção de que amor ele é um substantivo na gramática, mas na vida ele precisa ser verbo. A gente precisa trabalhar a demonstração de amor, fazer quem a gente ama se sentir amado. Então, uma vez um aluno chegou para mim e falou uma coisa que no primeiro momento pareceu engraçado, mas que era desafiador do ponto de vista emocional, que o menino falou o seguinte: professor, eu acredito que meu pai não me ama. Eu falei, mas por quê? O que te faz acreditar que teu pai não te ama? Ele falou assim, porque na proteção de tela do celular do meu pai tem uma foto do Gabigol. Aí eu falei, cara, porque você é vascaíno e tal. Ele falou, não, professor, é que meu pai não tem nenhuma foto comigo. Ele acha melhor colocar uma foto do Gabigol, do jogador de futebol, do que colocar a foto minha. Meu pai nunca tira foto comigo. Então, o fato de não ter a foto, olha quantas elaborações está por trás dessa negativa. Esse aluno, esse menino, esse filho, naquela condição que ele está ali, ele pode entender o fato do pai não tirar foto com ele, como de ter vergonha dele, de não amar, de tantas outras coisas. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os pais, eu tenho o desejo também de provocá-los no sentido de mostrar onde está o endereço do teu afeto. Sabe? Você dizer que você defende a família, que a família é a coisa mais importante da tua vida, se isso só mora no teu discurso, não mora nas tuas atitudes, quem deveria se sentir amado com o seu amor, não está acontecendo, como o caso aí do Nando Reis, né? Às vezes é importante conversar com o outro sobre a maneira como ele quer se sentir amado. Uhum. E treinar as pessoas para terem boa vontade e se sentirem à vontade para conversar sobre afetos é uma conquista do cotidiano. São provocações. É como ele entende, né? Essa foto do Gabigol aí, né? Se eu olhar a minha, tá minhas duas abraçadinhas lá, mas a minha desde pequenininha, a minha tem 2 anos e sabe cantar o hino do Flamengo inteiro, que é a música de treinar dela. Mas quando a gente trabalha com adolescente, a gente vai linkando muitas histórias. Uma delas que me veio agora, que também vai estar no meu livro, o título é até O Pai Nota 5. O garoto chegou para responder um processo porque ele simplesmente agrediu a professora dentro da sala de aula. Então, assim, agrediu uma professora dentro da sala de aula. E a história me interessou porque ele contando a história dele, olha o jeito de amar desse pai. Ele fez o dever de casa. Quando chegou na escola, a professora foi corrigir aquele dever de casa e chamou o garoto de burro. Só que quem fez o dever de casa do garoto, praticamente, foi o pai. Quando a professora chamou de burro, ele pensou no pai dele, que trabalhava. A mãe tinha falecido, era só o pai que criava esse filho. E o pai chegava em casa, de um trabalho extenuante, era uma realidade pobre, sentou para fazer um trabalho, dever de casa com o filho. Só que o pai fez o dever de casa errado. A resposta da questão em si estava errada. A professora não sabia que tinha sido o pai que tinha feito. Chamou o garoto de burro.
O garoto se ofendeu demais, não porque chamou ele de burro. Calma, quem fez o dever foi meu pai. E meu pai me ama, ele é o meu pai. Partiu pra cima da professora, não pra se defender, pra defender o pai. Porque era o jeito do pai amá-lo, ajudar a fazer mesmo sem saber Sim. fazer, sabe? E eu falo assim, até o final eu falo assim, o pai, ele não é o dever pode ser nota 5, aquele pai é nota 10. Sim. Ele, sem saber, ele sentou e fez o dever com o filho. E era um erro até grosseiro. Eu não vou lembrar agora qual era o erro, mas era um erro grosseiro. Mas olha o jeito do pai amar. Sabe? Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo com meu filho. E o filho se ofendeu não por ele. Pô, como é que você chama meu pai de burro? Sim. Olha, ela chamou meu pai de burro. Quem fez meu dever foi meu pai. Aí na hora até todo mundo assim, entendemos a história qual foi. Tem coisas assim que acontecem na época da escola que impactam muito a vida da gente, né? Então, por isso que eu acho tão importante pessoas que trabalham com educação, como você, terem essa sensibilidade, né? Você se interessou pelo assunto e, de repente, você está fazendo psicologia, você já ajudou muitos alunos seus, com certeza. E eu estava lembrando aqui de uma época do ensino fundamental, que eu tinha uma professora de inglês chamada Ana Lúcia, não esqueci de você não, viu? Que ela estava entregando as provas e eu tirei uma nota boa na prova dela. Na hora que ela me entregou, ela falou assim, Caroline, eu fui lá buscar ela, colou de quem? Então isso impactou na minha vida, porque por mais que eu saiba me virar no inglês, eu fico travada até hoje, mas com uma consciência de que era naquela época. Sim, não eu entendo que o trabalho do professor é extremamente extenuante. Alguns professores precisam trabalhar em mais de uma escola, sabe, com jornadas de trabalho que não acontecem só dentro da escola, elas transbordam para dentro da casa da pessoa, pessoas precisam levar trabalho e tal. O nível de cobrança que o professor tem hoje para dar conta dos relatórios, para dar conta de todos os processos. E ele não é mais ali, tão respeitado quando era, como antigamente. Sim. Tudo isso torna muito difícil. Acaba, às vezes, o professor transbordando sobre o Descontando aluno. no aluno. É uma questão, assim, do excesso de pressão que ele tem. Mas, por outro lado, isso também eu preciso reafirmar, não é à toa que hoje você vai ver, antigamente os professores eram afastados de sala de aula, provisoriamente ou definitivamente, por problema nas cordas vocais, porque tinha que falar muito alto, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje são questões de natureza emocional. Os professores estão saindo com síndrome do pânico, eles estão saindo com depressão, eles estão saindo com crises de ansiedade, eles estão saindo com vários problemas de natureza emocional e a gente precisa dar solução a isso. É uma necessidade urgente, que os professores passam por isso. Por outro lado, eu entendo isso. A gente precisa cuidar bem desse professor para que ele não transborde em situações como essa e crie uma marca definitiva na vida dessas pessoas. Recentemente eu postei lá no meu Instagram uma situação que dividiu as pessoas. As pessoas, uma parte achou engraçada, outras acharam extremamente triste. Era um relato de um menino não, vamos colocar assim, ele deve ter uns 30 anos hoje, sentado numa sarjeta, e ele se filmando, falando assim, professora Silene, tá lembrada de mim? Eu sou o Rafael, da quinta B, da escola tal. Só porque um dia eu zoei a senhora, chamei a senhora de bafo de mocotó, a senhora me falou que eu não ia ser nada na vida, né? Olha aqui, ó, mostrando o moleque sentado na sarjeta. Tá vendo meu carro ali? 40 minutos parado. Minha vida não vai mais pra frente, Sirlene. Pelo amor de Deus, tira essa praga de mim. Você me falou que eu não ia ser nada e eu não tô sendo. Eu não consigo sair dessa situação, Sirlene. Ele ainda falou assim, eu tô com a lágrima pronta pra chorar aqui, mas eu não vou chorar, Sirlene. Eu tô te pedindo, onde você estiver, tira essa praga da minha vida. Ou seja, daquela mesma forma que aquela palavra te tocou naquele momento e criou uma marca muito negativa na sua relação com o inglês, esse menino passou a acreditar que ele não seria nada mesmo na vida e as palavras que o professor semeia na sala de aula, elas podem ser âncoras que vão jogar esse menino, vão acorrentar ele naquela situação, mas como pode ser asa também e fazê-los voar. Eu tenho uma história curiosa que eu trabalhei um tempo no curso no primeiro período do curso de jornalismo da FAESA. E eu trabalhava com uma disciplina chamada Realidade Brasileira. E aí, na primeira aula do primeiro período do curso de jornalismo, uma turma, tinha uns 30 alunos mais ou menos, eu vi que tinha uma aluna que me olhava muito sorridente e muito feliz ali na sala. Achei aquilo estranho, que a primeira aula está falando sobre metodologia de avaliação, sobre conteúdo, não tinha nada tão encantador assim. Falei, cara, o que está acontecendo? Por que ela está sorrindo tanto, que ela está tão feliz? Aí eu comecei a achar que eu estou com uma braguilha aberta, eu estou com alguma coisa, algum cartaz, alguma coisa. Comecei, o que está errado para essa menina estar rindo tanto, né? Terminou a aula, todo mundo foi embora, ela ficou e veio falar comigo, e ela fez a pergunta mais constrangedora para um professor, que ela falou o seguinte, professor, você está lembrada de mim?
Se você fala que não, você aprofunda um trauma ali, ou cria um O trauma. mundo da pessoa cai ali mesmo. Exato. Se você fala que sim e não tem, né? Aí eu fui no meio do caminho. Eu falei, cara, eu tô lembrando, não exatamente, não sei de onde, mas me ajuda a lembrar. Ela falou, você foi meu professor no SESI. Ah, lá no SESI Araçás, né? Ela falou, não. No SESI Jardim da Penha. Eu falei, será? No SESI Jardim da Penha eu só dei aula por 2 meses ou 3. Você não lembraria de mim, né? Ela falou, eu lembro sim, professor. Eu lembro porque você escreveu uma coisa na minha prova que eu nunca esqueci. Aí eu falei, o que eu escrevi na tua prova? Você escreveu bem embaixo da nota assim, o seu texto é muito bom, invista no seu potencial. Então, professor, eu vim para o jornalismo para investir no meu potencial. E na minha primeira aula eu encontro você. Eu tenho certeza que não foi a minha palavra que fez ela se encaminhar para o jornalismo, mas foi também. Foi uma das coisas que ajudou ela a ter asa para voar até aquele sonho. Então, da mesma maneira que a gente pode deixar uma marca tão cruel, triste e ameaçadora para a autoestima de alguém, falando o que a sua professora falou, você pode criar palavras que encorajam essas pessoas, que as tornem pessoas com o direito de sonhar. Porque hoje, assim, o que mais me entristece dentro da escola é notar crianças e adolescentes que perderam o direito de sonhar. O aluno da escola pública hoje, ele não se vê como merecedor de viver uma realidade diferente daquela que os pais viveram. Ele se acredita aprisionado a ciclos que, no máximo, na melhor das hipóteses, vão repetir até onde os pais chegaram. Então, o meu trabalho hoje tem muito a ver com isso, sabe? De ajudar as pessoas a acreditarem que podem sonhar. E sonhar no sonho que quiser. Pode ser o sonho de fazer uma medicina, mas pode ser o sonho também de ser rapper. Pode ser o sonho de ser um youtuber, um tiktoker, mas sonhar com alguma coisa. Porque enquanto não sonha, né? E realmente é triste que eles não sonham, né? É exatamente a questão de aceitar. Eles não aceitam que eles podem ser melhores que os pais. Porque às vezes vem até dentro de casa também, né? Se coloca no seu lugar. Olha quem é você. Você não tá pronto para isso não, né? Tem um professor, os vídeos deles viralizam muito na internet, o professor Ledo, ele é um professor de matemática, que você vê também que é coisa de sensibilidade de professor, ele é professor de matemática. De onde você nem esperaria. Ele falou que um aluno, ele cantarolou uma música de um filme muito antigo, o aluno falou assim, essa música é de tal filme. Ele falou, você conhece esse filme? Ele, conheço esse, conheço o outro, começou a falar uma lista de filmes antigos. Esse garoto fez uma prova, reprovou. Fez a prova final, não passou. Ele chamou a direção da escola e falou assim, olha só, esse garoto ele não tem que saber aritmética. Vamos arrumar um outro jeito de eu avaliar esse garoto, porque ele não precisa saber aritmética. Esse garoto, ele tá pronto para dar aula de cinema se for preciso, porque ele me falou roteiros, ele me indicava filmes o ano inteiro. Eu vou reprovar esse garoto? Você vai parar a vida dele? Você vai parar a vida desse garoto? A escola, não sei o que. Conseguiram passar o garoto porque o garoto era cineasta. E logo em seguida ele conta outra. De uma garota que fez também a prova final, passou, reprovou, fez. Ele, posso dar outra chance? Posso. Reprovou. Ele falou, posso fazer outra? Vou fazer outra prova. Ele falou que fez a prova mais fácil da vida dela. Da vida dele, né? A garota entregou a prova. Ele chegou para a direção e perguntou, ela vai ter acesso a essa prova? Não, ela não vai ter acesso a essa prova. Quanto que ela precisa para passar? 7. 7, tá aqui. Tá passada. Ele falou, eu acompanhei a vida dessa garota por 2 anos. Ela foi a primeira colocada na PUC, para fazer psicologia na PUC. Eu estaria reprovando, por causa de cálculos, uma garota que foi a primeira colocada no curso de psicologia na PUC. E é muito de sensibilidade de professor também. O professor entender essa situação. Óbvio que tem essa rotina difícil do professor. Sim. Hoje eu vejo assim, de quando eu entrei, que eu comecei a lidar diariamente com adolescente de 2008 até hoje, muita coisa mudou, infelizmente. Hoje em dia o professor é muito pouco respeitado por alunos e por pais de alunos. Quantas vezes já ouvi relatos de professor que teve pai indo na sala ameaçar se o filho não passasse de ano. Então assim, história de professor que teve uma arma colocada na cabeça, história de professor agredido eu lido diariamente, semanalmente eu recebo inúmeros processos de agressão em sala de aula. E a inteligência emocional é muito para isso, para evitar isso também. Para levar a inteligência emocional aos alunos, porque os alunos também ensinam aos pais. Eles sabendo, eles vão levar para os pais, vai tornar um ambiente melhor. E aí também a gente tem que dividir em 2 situações. Escola pública e ensino privado.
São duas realidades completamente diferentes. Eu diria assim, infelizmente, é com tristeza isso, né? A escola privada é como se você estivesse morando na Suíça, né? Por pior que seja, a escola está funcionando bem, você tem... A escola pública é um país subdesenvolvido. Infelizmente, a gente tem que ter essa consciência. Em que sentido? No sentido da vivência dos alunos, do porquê que eles vão para lá. Ah, sim. Porque eles vão para lá muitas vezes porque eles têm que estar ali para alguém receber uma bolsa, alguma coisa. Alimento. É um meio bom Sim. para você forçar o aluno a estar ali? É. Mas às vezes ele vai só por obrigação mesmo. E a gente é também, infelizmente, rotineiro, alunos que não... adolescentes que falam assim, você está em que ano? Ah, eu estou no 8º ano. Você sabe ler e escrever? Só meu nome. O que eu vejo assim desses dois mundos tão diferenciados da escola pública para a escola privada... E os professores muitas vezes são os mesmos, tá? Ele dá aula na escola pública de manhã, dá aula na escola privada à tarde. Então você vê que o problema às vezes não é o professor. É realmente a razão que o garoto está ali para quê? Ele sabe por que ele está ali? Ele sabe que ele está ali para melhorar a vida dele? Ele sabe que ele está ali para dar um futuro para a mãe dele que não teve? Ele sabe que ele está ali, ou ele tem certeza que ele está ali só para a mãe receber a bolsa no fim do ano, no fim do mês, entendeu? É essa questão muito que eu vejo assim com os adolescentes que eu lido diariamente. Quando você falava dessa Suíça e dessa Índia, né, vamos colocar assim, em diferenças de estrutura e tal, a estrutura hoje da escola pública, de boa parte delas, da rede pública estadual, vamos dar um exemplo aqui, ela é muito boa, cara. Se você entrar numa... Eu estava muito tempo afastado. Eu voltei no ano passado. Se você entrar numa escola pública estadual hoje, você vai notar que ela tem estrutura melhor que de faculdade. Todas as salas têm data show, todas as salas têm... todos os professores têm notebook com acesso à internet, sistema de som na sala, impressora 3D em algumas escolas. Então você materialmente tem muitos recursos. Os professores que estão lá, que foram aprovados em concurso, são professores com titulação muito interessante, bem titulados. A questão da escola pública hoje está no que acontece antes desse menino chegar lá. O que acontece na família dele cria dificuldades para esse menino se relacionar bem com a estrutura que ele está recebendo. Quando você fala às vezes dessa questão da violência contra o professor, sabe? Infelizmente a escola é hoje talvez o único lugar onde um adolescente ouça um não. Porque o pai, para criar um pacto de amizade com o filho, ele acaba se negando a dizer não. Ele quer agradar o filho como pode. E na escola não tem questão de agradar. E tem muito pai que acha que é a escola que educa, né? Exato, ela escolariza. Não educa, ela ajuda em algum lugar da educação do seu filho, mas ela não é responsabilidade dela, sabe? Você imaginar que a criança chega lá, o adolescente, tem hora para chegar, tem hora para sair, não pode sair da sala em qualquer momento, tem que respeitar isso, tem que respeitar isso aqui. Na hora da refeição, precisa usar talher, precisa se sentar numa mesa de refeição. Então são várias coisas que esse menino não teve na vida familiar. Então, boa parte dos desafios da escola hoje, elas já deixaram de estar na questão estrutural. Elas estão nos desafios relacionais que existem com esses indivíduos antes de pisarem ali naquele espaço. E depois que saem dali também. Eu tenho hoje minha militância muito grande, ela está nesse campo de sensibilizar os alunos, e os professores também, que todo mundo está educando ali dentro, sabe? Às vezes, a pessoa que está na merenda, a menina que trabalha na merenda, ela também está educando, ela está educando os tipos de alimento que ele vai conhecer ali, que não conheceria em casa, cada dia um cardápio diferente, está sensibilizando para essa questão, para a importância de uma alimentação saudável, tem tudo isso, mas tem outros desafios também. Tem um episódio que aconteceu dentro de uma escola aqui do estado que eu acho notável do quanto a sensibilidade de um profissional da educação pode fazer diferença na vida das pessoas. Tinha uma menina dentro da escola, uns 12 anos mais ou menos, super risonha, feliz, alegre e tal, e falante.
e tal, e sempre que ia merendar, ela brincava com as meninas da merenda, agradecia a elas, aquele negócio todo, e comia muito essa menina. Ela comia não só a refeição dela, quando sobrava dos amigos, ela pegava lá e comia também, tinha todo esse lado. E as meninas que trabalhavam ali gostavam de ver aquela menina ali se lanchando daquele jeito. Chegou um tempo que essa menina começou a comer menos. Foi comendo menos, até o ponto de parar de comer e parar de ir no refeitório. E ela ficou tanto tempo afastada do refeitório que um dia, depois da aula, essa menina estava sentada sozinha e a menina que trabalhava com a tia da merenda, vamos colocar assim, viu essa menina sozinha e falou: tô com saudade dela, vou lá conversar com ela. Você não vem mais ver a gente não, né? Ficou rica, tá trazendo comida de casa. Ela falou: não, eu tô com nojo. Aí ela falou assim: você tá com nojo da nossa comida? Ela falou: não, eu tô com nojo de mim. O que tá acontecendo? Aí foram desenvolvendo, a menina falou bem assim, ela falou pela primeira vez pra menina da merenda, porque deu atenção pra ela, que às vezes o professor não teve tempo de dar, um familiar não teve tempo de perceber. Ela revelou pra essa menina da merenda que ela estava sendo vítima de abuso. E ela falou: eu tô sendo vítima de abuso pelo meu pai. Eu tô com nojo de mim. Por isso que eu não tô comendo, eu não tenho vontade mais de comer. E aí a menina que foi conversar com ela, a sensibilidade de ouvir aquele relato e achar aquilo tão denso, pesado, bateu num lugar dela tocante, porque essa menina que trabalhava na merenda, ela também havia sido vítima. E ela falou: isso não pode continuar. Ela falou: mas eu não posso falar isso pra ninguém, você não pode falar. Ela falou: não, eu vou te ajudar, a gente vai sair junto dessa situação. E falou com ela: aconteceu comigo. Eu quero te ajudar. Confia em mim. E aí houve uma comunicação, a direção, foram conversar com o CRAS, com o RAPS, criaram uma situação para aquela menina se desvincular daquela situação e a mãe acreditar no relato da própria filha. Mas é a sensibilidade de uma mulher que poderia dizer: minha função aqui é só cozinhar. Não. Ela teve sensibilidade para reconhecer que uma menina que frequentava tanto assiduamente ali aquele espaço, não estava, o que está por trás daquele comportamento? Então, existem potenciais de educação em todos os espaços da escola, especialmente essa educação para o relacionamento, essa educação para as emoções, para os sentimentos. A escola é um espaço muito privilegiado. Você imaginar que é um dos poucos lugares onde o adolescente convive com outras pessoas. Porque se você deixar por conta exclusiva desse adolescente, talvez ele fique ele e o celular dele no quarto e ele se relacionando com um mundo que cada vez mais é uma bolha que reflete a sua própria imagem. Porque os algoritmos vão colocar a pessoa em contato só com aquilo que lhe dá prazer. A vida é colocar a gente diante dos desafios de quem a gente não gosta de conviver, de valores que são diferentes do nosso, de regras que a gente não está acostumado ainda a conviver. Então, a escola presencial hoje, ela é alfabetizadora e educadora num nível que as famílias estão abrindo mão de ser. E eu vejo com muita tristeza quando eu vejo aquele movimento de homeschooling, das pessoas lutando para educar o filho em casa. Cara, você não está oferecendo o mínimo que o seu filho precisava aprender. Você quer tirar também a oportunidade dele aprender a sociabilidade, dele se relacionar com outras pessoas. Eu ouvi de uns pais que conversaram comigo, com minha esposa, né, inclusive. Não, porque o homeschooling aqui, homeschooling, mas olha só, a gente realmente o tempo é escasso, a gente não é preparado para ensinar da forma como você ter a pedagogia de ensinar uma coisa, às vezes é que pai e mãe não tem de ensinar matéria de escola. E eles tentando convencer a gente que o homeschooling era super legal. Aí a gente... Eu posso fazer só um parênteses? Claro. É que eu sei que a audiência de vocês é muito qualificada. A minha é um pouco menos. Então, só porque quem está... Homeschooling é educação domiciliar. Ao invés de mandar a criança para a escola... tem um método, né? Tem todo um material. A criança estudar em casa. Se responsabilizar pela educação sem ir para a escola diariamente. Sem ir para a escola diariamente, tem até países do mundo que usam muito a homeschooling. No Brasil... Teve o boom, foi uma moda. Eu pegava muita ação disso, inclusive, pedido de autorização. O Ministério Público sempre foi contra o promotor que eu trabalhava. Mas no Brasil, pode? Não, ainda não tá regularizado legalmente, né? Uhum. Mas sempre tinha uma ação judicial. Cansei de pegar ação judicial. O STF hoje, ele dá a seguinte possibilidade. O STF reconheceu
que não seria uma ilegalidade, mas precisam de regras. Precisa de regularização. Enquanto não forem criadas as regras, não vai existir autorização. E as pessoas buscam o poder judiciário para ter essa autorização. Mas uma das coisas que aí soou tão mal assim, eu só olhei para minha esposa, eu vi que a reação dela foi mais ou menos a mesma que a minha. Mas, cara, escola é um lugar bom para você ter contato, você viver, trazer a realidade, criar um filho numa bolha, que às vezes quando estoura a bolha, ele vive perdido no mundo. Aí a pessoa falou assim pra gente, eu não quero que a minha filha conviva com gente que não compactua com o que eu penso. Eu imagino minha filha com crente, minha filha com gente de umbanda, minha filha com gente que não acredita em Deus, minha filha com não sei o quê. Aí eu olhei para minha esposa olhou para mim, aí continuamos naquele ambiente ali e tal, chegamos em casa, nem em casa chegamos, entramos no carro, eu só falei assim, amor, você percebeu isso que essa pessoa falou? Ela, eu quase te belisquei na hora, porque eu vi que você fez uma cara. Eu falei, cara, mas pra mim isso soa tão bizarro, sabe? E eu vi isso de pessoas que estão criando uma filha da mesma idade que a minha filha e que são super católicos, né? Nossa, vamos viver o que Jesus nos ensinou e tá querendo tirar a filha da escola porque não quer que conviva com o outro, com o diferente. E é tão bizarro isso, você vê que você fala assim, nossa, essa garota pode ser super inteligente, super educada, qual a inteligência emocional que essa menina vai ter na vida, que esse menino vai ter na vida, sabe? Ela não vai viver na bolha sempre. Quando ela atravessar a rua, ela vai lidar com uma pessoa que tem uma história de vida completamente diferente da dela, valores que talvez não sejam tão parecidos. Quando ela for trabalhar, ela vai trabalhar com pessoas também E ela vai estar pronta para isso? Não vai estar. Esse é o grande desafio. Tem uma coisa que as pessoas que defendem a educação domiciliar falam assim, não quero que meus filhos sejam doutrinados, porque a escola hoje está doutrinando muitas crianças. Eu gostaria que essa pessoa entrasse numa escola de verdade e visse a dificuldade que um professor de história tem para ensinar o mínimo que a criança precisa saber. O mínimo. Se o professor tem dificuldade de entregar o mínimo, você acha que ele tem tempo para doutrinar alguém? Sabe? A realidade concreta da vida dentro da escola, ela é muito mais dura do que. Mas é o mal do algoritmo fantasia, de internet. É o mal do algoritmo de internet. Porque a gente acha que os problemas trazidos para nós nas nossas redes sociais, em especial o Twitter, a gente acha que aquele problema, pô, você viu, tá todo mundo falando sobre linguagem neutra. Se é amigue, se é não sei o quê, se é dele, dilo. Aí você fala assim, que todo mundo, quem tá conversando sobre isso? Onde é que você... Minha filha não vai pra escola pra aprender a usar linguagem neutra. Aí você fala assim, ô cara pálida, vai pra rua. Quem tá falando disso na rua? Cara, se ele soubesse a dificuldade que é um professor de português ensinar o que é pronome. Eu já vi se é neutro ou não. Aí você fala assim... Tá tão distante da realidade de um professor, de uma realidade de escola. Aí assim, as pessoas estão deixando de viver o mundo real e tá vivendo um metaverso de uma rede social específica que o algoritmo te leva pra... Se você segue só gente que fala de política, vai aparecer só política pra você. Só futebol, vai falar só sobre futebol. E você leva aquilo pra sua realidade. Então você tá vendo? Minha filha, se eu ver um professor falando pra ela que não é amigo e amiga é amiga, eu mato ela. Eu falo, cara, para com isso, cara. Abre sua mente. A gente tem também que... É aquilo que eu falei nisso. É muito difícil você cobrar a inteligência emocional de um filho, sendo que a gente vive, o ser humano vive de reproduzir padrões. E o padrão que ele vê em casa é qual? É pai e mãe falando isso. Sim. O que vai esperar dele? Então assim, a escola vai entrar, vai ter um trabalho educador. E às vezes a educação liberta. Depois que você é educado, você nunca mais volta pro seu casulo. E às vezes aquela criança que se libertou através da escola, ela não vai voltar pro casulo dos pais. Aí o que os pais vão falar? Ei, minha lagarta bateu asa, virou borboleta. Ei, volta aqui, você é lagarto junto comigo. Você não é mais borboleta não. Pera, não, a escola me transformou em borboleta, eu voei. Essa realidade que vocês estão vivendo aí, e pro pai deve ser difícil viver essa realidade, viver essa experiência. Por isso que eu sempre tento, eu sempre busco na minha jornada dentro da escola, fazer com que reunião de pais seja um momento para também educar pais. Sabe? Não seja só um momento burocrático de distribuição de notas e conceitos, isso é extremamente limitante. Trazer provocações como essa. Eu, numa véspera de Dia dos Pais, de reunião de pais e responsáveis tal, da escola, eu fiz um trabalho com os alunos, que eu tenho uma disciplina lá chamada Projeto de Vida, que eu trabalho com ela.
E nessa disciplina eu pedi para os alunos, eu entreguei para eles uma folha em branco, e nessa folha em branco eu pedi que eles não se identificassem de maneira nenhuma, nada que pudesse os identificar, deixasse o máximo anônimo essa folha, e que na folha eles falassem sobre algum problema que eles vivem e que eles nunca comentaram com ninguém. E aí, o que a gente ia fazer com essa folha? Eu falei, olha, a gente vai pegar essas folhas, vocês vão me entregar anonimamente, eu vou colocar dentro da minha mochila, vou ler algumas dessas folhas, entender a história sem deixar que as pessoas vissem, para não deixar nenhuma caneta, nenhum traço que pudesse quebrar o anonimato. Vou contar a história que você me contou e a gente aqui junto vamos falar sobre possíveis soluções, como conviver com esses desafios, essas questões todas, né? E as coisas que apareceram ali, sabe, eram coisas extremamente tristes, sabe? Coisas de alunos que falavam, por exemplo, de mãe que, confrontada pelo padrasto, você tem que escolher entre eu ou seus filhos. E a mãe, naquele momento, fazia opção pelo padrasto, ir embora e largar a criança. A criança fala daquele lugar de abandono que ela tem, de crianças que falavam sobre o fato de serem órfãs, não com essas palavras, é lógico, de serem órfãs de pais vivos. Sabe? Teve uma menina que falou bem assim que o melhor amigo dela é o cachorro, que é só com ele que ela consegue conversar e desabafar, que ela não tem espaço para conversas mais profundas, né? E aí eu peguei todos aqueles materiais, eu destaquei as frases mais impactantes, imprimi numa folha de A4 e coloquei no corredor que daria caminho para minha sala, onde eu faria o atendimento dos pais na reunião. Então o pai, quando chegava, antes de chegar, ele passava por esse corredor e ficava olhando as frases que os alunos, sem identificação nenhuma, e estava lá bem assim, frases reais que seus filhos ainda não te disseram. Então, quando eles passavam por aquele corredor, eram impactados com todo aquele conjunto de frases, eles começavam a se dar conta do vazio da relação que ela estava construindo com os próprios filhos. Dos filhos não se sentirem à vontade para falar coisas que aparentemente eram, para eles, poderiam ser básicas, sem relevância, mas que para o filho era profundamente importante e que eles não tinham esse espaço para diálogo. Então, naquela conversa ali que eu tinha, às vezes coletivas, às vezes individualizadas, eu estava todo instante provocando eles o olhar para eles restaurarem a noção de família que eles possuem, porque não é porque você veio de uma família disfuncional que você vai passar essa herança para frente. Não é porque de repente você não recebeu a atenção, o carinho e os valores, a cobrança que você gostaria que seus pais tivessem te dado na infância, que você tem que passar isso. Você pode ser outro pai, você pode ser outra mãe, entende? Então, minha militância hoje, meu trabalho mais instigante e apaixonante na escola, muito mais do que ensinar geografia, sabe? É ensinar as pessoas a lidarem com a geografia dos seus afetos. Ali está eu acho que tá o caminho de cura para essas vidas desses meninos e meninas, desses pais e, sobretudo, dos professores, porque eles estão indo e voltando de um lugar que é extremamente adoecedor. Inclusive, tinha que ser obrigatório nas escolas, né, falar sobre isso. Hoje em dia tem algum projeto? Hoje em dia tem uma disciplina na rede de escolas públicas estaduais chamada Projeto de Vida, que ela acontece no ensino, no terceiro, nas séries finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Ela acontece dessa maneira. E aí, no Projeto de Vida, às vezes os professores usam esse espaço para trabalhar inteligência emocional. Muitos professores vêm fazendo isso. Alguns acabam mirando só na questão do projeto de vida, na questão do trabalho. Só que eu penso que trabalho é uma parte da vida da pessoa, não é a vida. Se eu estou projetando a minha vida, eu não quero que ela se resuma só ao trabalho, né? Então eu vou buscando esses espaços para poder fazer isso. E vários professores têm feito isso e conseguido construir resultados interessantes, sabe? Até mesmo na escolha da faculdade, né? Pessoas se conhecendo mais, né? Olha, eu vou te contar uma coisa, sabe? Facilita muito para essa questão da escolha da faculdade, do curso, que você... também a possibilidade de fazer uma faculdade, que eles não se veem nesse lugar de direito. Quando eu voltei para a escola, uma fala que me incomodava muito era perceber os alunos falando assim, não, porque eu já estou quase terminando meus estudos. Eu falava assim, quando terminam os estudos? Eu falei, professor, ensino médio terminou. A gente termina o estudo ali, não é ali não? Eu
falei, cara, eu tô com 50 anos e eu não tô vendo esse lugar ainda, não sei onde para os estudos, tô estudando esse tempo todo. Aí, comentando com eles dos cursos que eu já fiz, eles não têm noção, às vezes, de processo. Terminou o ensino médio, como que chega na faculdade? Faculdade demora quantos anos, professor? Então, quando terminar a faculdade, terminou o estudo, né? Aí você fala, olha, você pode fazer uma especialização. Eles não têm noção mesmo, né? Aquela coisa, se você não tem conhecimento, você não consegue imaginar. Cognitivamente, você não consegue... eu vou citar aqui o Chespirito, né? O que você está desenhando? Uma chifurínfula. Ah, tá. O que é uma chifurínfula? Você sabe? Qualquer coisa que eu vou desenhar, você vai aceitar com a chifurínfula. Porque você não sabe o que é uma chifurínfula. Então, eles não sabem que eles... O que é isso? Eles não sabem o que é isso. Então, você assim, não, ó, você vai estudar, você tem o primeiro período, você tem o segundo período para fazer aqui na área de humanas, na área de exatas. Você vai falar isso para eles, vão ficar assim. Mas o que é chifre? Não é. Inventou? Simplesmente não é. Ah, Simplesmente tá. não Que é. bom, porque eu já tava aqui preocupado que eu não sabia o que era isso também. Não, é exatamente isso. Você não sabe qualquer coisa que eu desenhar aqui, se eu fizesse aqui um círculo com traço, eu posso laçar isso. A partir de agora, isso aqui é uma chifurínfula, porque pra mim isso é uma chifurínfula. Ele me falou que é uma chifurínfula. E eles não sabem. Não sabe. E assim, eles, por exemplo, uma coisa que acontecia lá, duas coisas. Uma coisa que eles, na hora que a gente estava falando, olha, você pode terminar a faculdade, você pode fazer uma especialização, depois da especialização você pode fazer um mestrado, depois tem um doutorado, depois pode fazer um pós-doutorado. E ia mostrando para ele quantos anos que dava cada coisa, né? Ele falou, professor, muito. Quem que vai querer ficar estudando 15 anos, professor? Aí eu não tô aguentando esses anos aqui da escola, e como é que eu vou aguentar lá? Aí você começa a trabalhar para eles uma outra percepção, fala, eu reconheço que o ensino fundamental é muito... às vezes é ruim mesmo. Eu reconheço que a gente vai estudar coisas no ensino médio que a gente não gosta, que é desconfortável, que talvez a gente nem use na vida em alguns momentos. Só que quando você vai para a faculdade, você começa a estudar coisas que você gosta. Coisas que fazem sentido para a tua vida, coisas que você já vai usar no estágio, coisas que vai te ajudar a trabalhar melhor, a conhecer outras pessoas e tal. Então, quando você começa a estudar com coisas que você gosta, você começa a ter vontade de estudar mais. É diferente dessa fase que vocês estão vivendo aqui. Então, mostrar, então acontece isso e tal, não sei o quê. Então, é provocar neles a percepção de que, até para anteceder o que eles gostariam de ser, é acreditar que eles podem ser outra coisa do que eles vêm sendo. Ali está um grande desafio. Uma outra curiosidade que aconteceu, assim, como eu voltei no ano passado, tudo para mim era tão novo e desafiador, né? Aí na primeira aula eu estava me apresentando para eles, né? Falando assim, olha, eu sou professor, eu fiz essas graduações, fiz essas especializações, trabalhei em tal lugar, trabalhei com isso. Fui mostrando um currículozinho para eles e percebendo que eu falando aquelas coisas que para mim eram tão interessantes, mas para eles não significava nada. Estava, Aí eu cheguei num momento do negócio e comentei com eles assim, eu tô lá falando tal, porque na escola que eu trabalhei, eu gostaria de trabalhar isso com vocês. Aí um aluno chegou do nada, ele falou assim, professor, você é famoso? Eu falei, talvez para minha mãe. Ele falou, não, professor, eu olhei aqui teu Instagram, você tem mais de 20 mil seguidores, por que você é famoso assim? Eu falei, não, cara, é porque os trabalhos que eu faço e tal. Aí a galera que tava com o celular na mão começou a pesquisar. Aí um outro chegou e falou assim, é famoso mesmo, hein? Tem mais de 200 mil inscritos no YouTube. Professor, fala pra gente o que você é. E aí eles começaram a pesquisar, encontrar várias coisas e tal. Eu falei, cara, na verdade são 50 anos de vida, né, cara? Ao longo desse tempo, alguns trabalhos meus se tornaram midiáticos e aconteceram algumas coisas e eles começaram a se encantar. Naquele momento eu me dei conta que tudo que eu estudei não tinha tanta atratividade para eles. Veio pra outra via, né? Para eles era importante eu ser uma pessoa que tinha um canal no YouTube. Eles falaram, professor, você tem placa? Não, traz a placa pra gente ver aqui um dia. E começar, professor, grava um vídeo aqui comigo pra eu ficar famoso também. Então, ou seja, o lugar de sonho deles tá diferente do lugar de sonhos que eu alimentei durante uma boa parte da minha vida. Então, ter essa sensibilidade também para quando você fala em encorajar pessoas para os sonhos que elas quiserem, não para os sonhos que você sonhou. O sonho dele, de repente, naquele momento, era isso mesmo, se tornar um TikToker famoso. Porque eles veem lá, Mr. Beast, professor, olha só o que o cara faz, eu não sei o quê. E às vezes a nossa relação com o saber, que ela é muito... às vezes dogmática, quase religiosa, a gente tem que ter a sombra de um diploma sobre nós para dizer quem nós somos, a gente quer que ele faça faculdade, que faça isso, que faça aquilo, quando na verdade para ele
ele só quer ser uma pessoa reconhecida. Talvez por meio daquela atividade ele ganhe o reconhecimento que ele não teve ao longo da vida dos pais, dos professores, de pessoas que poderiam dar atenção para ele. Desde já eu já quero estender o convite pra gente fazer um dia aqui, um bate-papo contando histórias. Porque Sim. realmente conversando, a gente vai linkando, É. eu vou lembrando de tanta história que aconteceu comigo no dia a dia, com certeza você também, a Sim. Carol. Te fazer um convite pra você voltar pra conversar sobre histórias do dia a dia. Porque com histórias, né, Sim. fica mais fácil às vezes de entender situações. Sim. Porque o papo é muito leve, fica bom e ele Passa é rápido, passa rápido. Eu queria agradecer a Eu sua que agradeço presença. o convite de Obrigada vocês, por o ter carinho, a vindo. atenção, parabenizar por um trabalho belo de levar informações sobre esse senhor tão distinto. Obrigado, Carol. Obrigado, Fábio. Obrigada, Gente, gente. lembra sempre de curtir, compartilhar nosso YouTube, nosso Instagram, Freud_Cast. No YouTube é só procurar Freudcast e vai aparecer esse rostinho lindo e o dessa moça aqui. Então, tamo junto. Valeu. Se inscreva. Se inscreva. Verdade. Ative o sininho, comente, compartilhe com a família toda, né? Todo mundo. Bota o pessoal sentado aí, ó. Liga sua Smart TV, bota pra tocar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.